Chegamos então para o quarto bloco de diversidades, visto que o assunto que estamos tratando agora nesse momento com Cíntia Agostini, aqui do Vale do Taquari, economista, professor universitário, requer um pouco mais de aprofundamento. Nós estávamos falando, a Cíntia vinha nos falando o que aconteceu com o Vale do Taquari a partir das enchentes de setembro e novembro, mas a de setembro que foi a mais impactante. E a partir disso, desta virada, diremos assim, que deu aqui no Vale do Taquari, com tantas consequências, e como se vai proceder daqui por diante? Tem várias dimensões disso, né, Classi? Eu acho que nós temos que olhar elas um pouco separadas. Uma delas é a dimensão habitacional. Tem muitas pessoas ainda vivendo, né, em abrigos. Os municípios, em vários que é possível, estão pagando aluguel social para as pessoas, mas os municípios estão trabalhando com os programas que estão à disposição para que esses programas se consigam construir casas ou prédios para a gente conseguir fazer com que essas pessoas saiam dessas áreas de risco. Então, isso está acontecendo. Tem todo um acompanhamento do Ministério Público, tem todo um acompanhamento da Defesa Civil, para que essas pessoas tenham uma condição de moradia mais adequada e não passem por esse tipo de situação de novo. Então tem uma dimensão que é uma dimensão habitacional. E isso acontece em todos os municípios que foram atingidos. Alguns têm menos casos, porque, por exemplo, no caso de Bom Retiro, pegou algumas residências na área rural, né? Mas se a gente olhar para Mussum e Roca Salles, foi aterrador. Né? Se nós olharmos Lajeado, Estrela, Arroio do Meio, né? Nós temos muitas pessoas. Em número de famílias, eu acho que Arroio do Meio é a maior no total assim, do que aconteceu. Então, essa é uma dimensão habitacional. A outra que os municípios estão tendo que discutir são o que a gente chama de plano diretor, mesmo aqueles que não são obrigados a fazer, olhar para a sua estrutura municipal. Porque tem que repensar cotas de enchente, onde pode as pessoas morarem, se pode ou não, né, ficar naquele lugar, como a gente pensa a mobilidade do município em função disso. Então tem todo um planejamento daquilo que se autoriza a partir de agora, de residência, de prédio, de loteamento, de empreendimento, que essa é uma perspectiva, tá? Então tem essa dimensão. A outra dimensão que está lá na gestão pública também é a dimensão da gestão social, dessas famílias atingidas, dos negócios atingidos, como tu dá suporte para as pessoas. Os profissionais estão envolvidos há muito tempo com isso. Então é uma situação que se coloca que nós temos que dar conta da vida das pessoas. É uma condição social e que precisa ser vista e precisa ser tratada. Assim, a gente está vivendo um momento de esgotamento de tudo que se vivenciou para quem está envolvido com isso diretamente, seja o profissional que trabalha ou seja as famílias diretamente atingidas e os negócios atingidos. Outra dimensão é como os municípios, as associações e as empresas conseguem buscar recursos, sejam eles estaduais, sejam eles federais, com financiamentos e tal, que isso tá mais difícil ainda também enrolado, digamos assim, que é recurso para conseguir se recompor. Recurso porque perderam o negócio inteiro, perderam o estoque inteiro e perderam por 2 vezes muitos deles. Tá? Então eles não conseguem se reerguer sozinhos, eles precisam de ajuda para se reerguer. E uma ajuda que vem a um custo baixo, né? Ou seja, a um juro baixo, a uma condição adequada, porque senão não conseguem dar a volta nos seus negócios. E muitos deles estão desanimados por causa disso. E esse é um problema bastante sério. E assim, é como se resolve o problema dos atingidos, das empresas atingidas, da vida da pessoa. Esse é o imediato, é resolver o que aconteceu. Tá bom, e daqui para frente? Como a gente pensa quando acontecer de novo? Que daí é uma outra dimensão, né, Classi? É como se faz educação ambiental de verdade, que nós estejamos preparados para esse tipo de evento. Como se trabalha com a Defesa Civil com um sistema de monitoramento e alerta que realmente indique e as pessoas consigam receber uma informação e levem em conta essa informação para que realmente a gente não tenha perda de vidas como a gente tem. Tá? Como nós olhamos para uma dimensão de qualificação profissional das defesas civis, tá? Para que elas consigam fazer o atendimento quando necessário, correto e a contento. Então, nós estamos falando de muitas dimensões. Uma é atendimento do que está aqui posto hoje. Lá era resolver a vida das pessoas, conseguir comida, abrigo, roupa. Agora é olhar para a sua casa, olhar para a sua família, olhar para o seu negócio,
olhar para essas perspectivas e de agora em diante é como nós minimizamos, porque a gente não tem como mandar parar de chover, né? Como a gente minimiza o impacto, não só da chuva, né? Vamos pensar outros desastres climáticos também, né? Do granizo, do vento, da seca, tudo que pode acontecer. Exato. Com sistemas de monitoramento adequado, com a educação que seja ambiental adequada, com equipes qualificadas para fazer esse atendimento, porque foi muito bonito o que aconteceu na classe das pessoas se voluntariando para tudo. Foi maravilhoso o que aconteceu. Tem aquele espírito coletivo que a gente falava. Só que o voluntariado tem limite, né? Ele consegue ir até um ponto, mas ele não consegue. Então, equipes profissionais que possam se apoiar. Inclusive, pensar isso regionalmente, que um possa apoiar o outro. Porque, vamos lá, se um município é atingido, traz as pessoas do outro município para poder ajudar eles. Porque as pessoas daquele vão estar muito envolvidas, sabe-se lá com o evento que tiver, ou com aquele evento climático naquelas condições. Então, nós do Vale do Taquari, o Estado do Rio Grande do Sul e o país, tem que começar a se preparar adequadamente para que a gente enfrente esses desastres climáticos que vão acontecer. Então, não é se acontecer, é quando, né? É quando da melhor forma possível. E principalmente ter um sistema que seja adequado de monitoramento, ter um sistema de alerta adequado e ter as pessoas preparadas, né? Não só as nossas crianças na escola, mas todos, sabendo o que fazer quando acontecer. Então, o que tem acontecido na região? Os nossos municípios têm ido visitar outros para conhecer. Nós criamos um grupo regional, que temporariamente, inclusive, eu estou coordenando, de entidades regionais, que está começando a discutir essas ações. Então, tem ações que, bom, essa acontece, é uma regra lá, que é para o município, né? E o Ministério Público está trabalhando direto com o município, dizendo, município, tu tem que fazer o teu plano diretor. Mas tem ações que a gente pode trabalhar em conjunto. Então, está ali, né? Associação de municípios, associação de vereadores, comitê de bacia hidrográfica, Ministério Público, todos estão, os municípios atingidos, todos ali pensando assim, tá bom, como juntos a gente pode fazer? Pensando coletivo. Coletivo. Aí o que a gente fez agora nesses primeiros movimentos, né? Ouvir o Ministério Público, nós vamos ouvir a Secretaria de Meio Ambiente, o Estado criou um gabinete de crise. Sim. Da mesma forma que foi criado um gabinete de crise lá para o Covid, se criou agora para as questões ambientais. Porque o Estado do Rio Grande do Sul já tem um histórico dos maiores eventos nos últimos anos e que tem perspectiva de continuar. Então, se criou um gabinete de crise. A gente tem que entender o papel do gabinete de crise e como ele vai nos ajudar nesse processo, como nós vamos juntos trabalhar. E aí como a região pode se ajudar quando acontecerem qualquer tipo de condição, qualquer tipo de desastre. E aqui quero usar o exemplo de países no exterior. A gente vê de vez em quando, né, desastres acontecendo, de como algumas sociedades estão preparadas porque sabe que vai acontecer. Teve um terremoto recente no Japão e foi isso, né? As sociedades sabiam o que fazer. Eu sei como eu tenho que agir. Gente, nós não sabíamos como agir. Nem na hora, nem depois. E hoje a gente ainda está tentando e tateando. Tem municípios que numa condição pior, outros numa condição melhor. Então, tem papel da gestão municipal, tem um olhar para a vida da pessoa, tem um olhar dos nossos negócios. Muita coisa precisa de infraestrutura de apoio do Estado e da União. Não tem como. Tem obras que podem ser feitas, sim, mas tem que avaliar tecnicamente cada uma delas. Não é barragem ou assoreamento do rio ou não sei o que vai resolver de igual para todo mundo. Vou usar o nome do programa. Diversidade mesmo. Porque tem condições que se tu mexe no leito de um rio de um jeito, tu pode provocar efeitos diferentes. Então tem que ter planejamento e estudo técnico. Algumas coisas dá para se fazer imediatamente, mas outras a gente tem que... Já começou um estudo técnico sobre isso, né? Tem vários estudos que estão sendo, assim, tratados. Tem alguns, assim, de quem está aí hoje trabalhando, né, e operando, que é a própria CPRM. Tem estudos que o Estado está verificando para fazer, né? Sim, tem. Mas esses estudos levam tempo, porque tu tem que fazer monitoramento do rio. E monitoramento tu tem que pegar os diferentes períodos. Não dá para tomar uma decisão que impacta numa obra de infraestrutura sem fazer isso antes. Porque os diagnósticos são necessários, senão a gente não sabe as consequências que isso pode ter. Para o nosso telespectador ter ideia, em alguns lugares, se tu tirar pedra do rio, né, para baixar o nível, tu pode aumentar a velocidade dele. Aumentando a velocidade, o estrago na frente pode ser maior. E em outros lugares é possível fazer, a depender das condições do rio. Por isso, eu
vou brincar aqui, né? Eu sou economista da conversa, então este é um cuidado que a gente tem que ter. Então, precisa de estudo técnico. Resolve lá no dia 4, 5, na semana seguinte, todo mundo trabalha por todos, tenta dar condições para as pessoas passarem aqueles dias. Agora começa a se olhar para novas habitações, para atendimento social, para projetos de infraestrutura, para sistemas de monitoramento, para educação ambiental. Algumas dessas ações acontecem no município, algumas dessas ações são responsabilidade do Estado e outras da União. A grande questão e o anseio das pessoas, e que é legítimo, né? Ela não tem como esperar mais. Já passou 6 meses, então as coisas têm que acontecer. O negócio da pessoa, a vida dela, as pessoas estão morando em abrigo ainda. Então, só que tem algumas coisas que são mais rápidas, mas outras nem tanto. E aí vem a angústia da vida de cada um de nós, né? E aí nós temos que dar conta nessas condições. A União veio para cá mais de uma vez, o Estado veio para cá mais de uma vez. As adequações aconteceram na medida do possível. Os municípios estão reconstruindo escolas municipais, as casas estão começando a ser erguidas, outras vão na sequência. Tudo isso está acontecendo. Mas está acontecendo no ritmo que é possível acontecer para uns, para outros há uma crítica de que deveria sim ser mais rápido. O que me parece, né, Classi, a grande questão, e eu espero que isso seja tema das próximas discussões e das eleições municipais que acontecem né, nesse ano, de que este não pode ser um tema relegado ao segundo plano. Não mais. Tá? Não mais. Porque, tá bom, não vamos falar da enchente que nos arrasou. No início do ano passado a gente estava vivendo seca. Sim. E a gente viveu uma seca recorrente da outra, e o impacto econômico na nossa região é muito grande. Então o Estado estava vivendo seca. O Estado do Rio Grande do Sul decresceu porque estava vivendo seca. E aí a gente vive seca e daqui a pouco a gente vive. E agora é um prognóstico de talvez uma próxima, né? Exatamente. Então, isto é visível. E é como nós nos preparamos. Porque senão a gente vive a enchente, daí ela passou. Aí a gente vive a seca, daí ela passou. Porque eu pessoalmente fiz um orçamento de sistema de monitoramento em 2020, depois da última enchente. Eu fiz e levei e não foi feito. E a gente vive ela de novo em 23. Então não estou falando de algo etéreo, estou falando de uma coisa que eu fiz. Levei para a nossa associação de municípios para a gente levar adiante. E não foi feito o investimento. Com mais informação mais adequada, a informação chegando na população e as pessoas entendendo que aquela informação é fiel e que realmente vai acontecer, nós teríamos talvez pelo menos evitado perda de vidas, tá? Porque foram mais de 50 pessoas que a gente perdeu. Tá? Histórias absolutamente tristes. Então, nestas condições, nós precisamos nos preparar, resolver agora a situação das pessoas e nos preparar para outras questões, para outros movimentos, porque vem ali na frente. É educação, é monitoramento, é infraestrutura, é tudo isso. Não é uma ou outra coisa, é tudo isso junto. Precisa ser feito para nós não sofrermos de novo o que a gente sofreu. Pois tivemos uma verdadeira aula do Vale do Taquari, né? E a Cíntia nos trouxe um aspecto diferente, né? De coisas que podem ser feitas, ações que devem ser tomadas para evitar que mais uma seca nos atinja e não saibamos o que fazer, mais uma enchente nos atinja e ficamos perdidos, tão perdidos como ficamos agora. Agradecemos, Cíntia, tive muito prazer de conversar contigo, né? E essa possibilidade, assim, de falarmos sobre o Vale, sobre a economia, que também é um assunto que deve ser levado e discutido por todos. Eu acho que tem um compromisso de todos nós, com todos nós, né? Tenho certeza que nós somos dinâmicos e a gente vai superar tudo que a gente está vivendo. A região, ela é isso, né? Nós já estamos superando e juntos a gente consegue, Classi, eu não tenho dúvida. Eu quero agradecer, dizer que foi um prazer estar aqui com todos vocês e, obviamente, né, se eu conseguir contribuir, que bom, eu fico muito feliz. Então, tá bom. O Diversidades tem o patrocínio da Fruteira do Centro e voltamos na próxima edição e obrigado por estarem conosco.